está escrito assim: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado, no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-se, toma o teu leito e anda? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecado. E disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pegue o seu leito e vá para casa. E ele se levantou, e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Amém? Coloca a tua mão sobre essa palavra, vamos orar. Soberano e eterno Deus, Tu és o nosso Pai, o nosso Senhor e o nosso Redentor. Nós cremos que o Senhor enviou Teu Filho amado Jesus Cristo para morrer e sacrificar em nosso lugar. Cremos, Senhor, que Ele subiu aos céus, está sentado à Tua direita, e um dia há de vir julgar os vivos e os mortos. Que esta palavra, que é a verdade, possa desfazer de nossa mente, do nosso interior, toda mentira satânica. Meu irmão, se Satanás tem dito a você que você não vai conseguir, eu quero dizer que você quer mentira, pois a verdade da palavra é que você é mais do que vencedor, e que sobreviva na sua mente a verdade de Deus, que você é povo eleito, sacerdócio real, nação santa, e tem uma marca de vencedor em sua vida. Amém? Glória a Deus. Então aqui nós vemos um milagre, algo acontecendo da parte do Senhor. O verso 2, capítulo 2, verso 1, diz assim: dias depois Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Essa casa que Paulo menciona a palavra era a casa de Pedro, pois ele morava perto do mar. A casa de Pedro era uma casa muito grande, tipo uma hospedaria. Jesus estava ali naquele lugar. Então, por ele estar hospedado ali, dizia-se: Jesus está em casa. E quando Jesus está em casa, coisas acontecem. O que nós vemos nesse texto acontecer? Nós vemos perdão acontecendo, milagres acontecendo, e nós vemos palavra do Senhor se concretizando. Então, onde Jesus está, na casa que Jesus está, tem que haver o quê? Palavra, milagre e perdão. Aqui é a casa de Deus. Amém? São quantos creem que vai acontecer milagres aqui hoje à noite? Amém? Verso 2 diz assim: muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhe a palavra. Aquele lugar que Jesus estava, havia tanta multidão que ficou pequeno. Pega sua mão, quer liberar uma palavra sobre a sua vida? Eu quero dizer para você, irmão, vai ficar pequeno. Eu não sei se é um negócio que você tem, eu não sei se é algo que você vai abrir, eu não sei se é um sonho que você tem, mas eu quero dizer para você, vai ficar pequeno. Amém? Onde Jesus está, ali ficou pequeno, porque a multidão era grande. Verso 3 diz assim: e trouxeram-lhe então um paralítico carregando por 4 homens. Trouxeram. Muitos acompanhavam e 4 carregavam. A palavra menciona desses 4 homens, mas outros
estavam ali, outros que não são mencionados, mas muitos estão ocultos, mas fazem parte da obra. Tem aqueles que batem só o prego, tem aqueles que só limpam o chão, mas todos estão fazendo parte da obra do Senhor. Talvez nós não somos daquele que aparecemos, ou você não é aquele que é líder, mas Deus conta com você. Amém? Verso 5 diz assim, verso 4, né? Não podendo aproximar de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado, no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito com que o paralítico estava deitado. Aqueles homens, quando ouviram falar que Jesus estava em casa, e que eles pensaram, nós temos uma oportunidade. Muitas vezes surgem oportunidades na nossa vida, e às vezes qualquer tipo não quer agarrar uma oportunidade, não é verdade? Aqueles homens agarraram a oportunidade, levaram o paralítico até Jesus, mas quando eles chegaram, o que tinha? Um obstáculo. Deus era Deus de oportunidade, mas em meio ao seu caminho, para você alcançar a oportunidade de Deus na sua vida, surgem obstáculos. Não foi diferente na vida deles, e não é diferente na nossa vida. E às vezes, quando abraçamos aquela oportunidade e surge o obstáculo, muitas vezes nós desistimos. Ficamos entusiasmados no primeiro momento. Falamos, Deus me dá uma oportunidade, eu estou um sinal aqui de Deus, algo vai surgir na minha vida, eu recebi uma notícia, algo vai acontecer. Mas quando surge o primeiro obstáculo, o que nós fazemos? Retrocedemos ou desistimos. Ou usamos aquela velha frase, não era de Deus, Deus não está no negócio. Mas pensou se eles pensassem dessa forma? Eles chegaram, viram a multidão e pasmem, aquela multidão não tinha empatia. Porque muitas vezes quando nós vemos uma situação dessa, que às vezes nós fazemos o quê? Abrimos caminho, mas ninguém saiu da frente para eles passarem. A multidão ficou ali da mesma forma. O que eles pensaram? Eles tiveram uma ideia. Muitas vezes, em meio às nossas oportunidades, nós precisamos de quê? Criatividade e soluções simples. Não, você precisa ser criativo. Se Deus te deu uma oportunidade, seja criativo. Se surgiu um obstáculo, use de criatividade para vencer aquela adversidade. Eles tiveram uma ideia simples. Qual que é a simplicidade da ideia? Vamos subir no telhado e vamos descer até lá. Mas eles não se deixaram parar por causa daquele obstáculo. E ninguém abriu o caminho, ninguém queria ajudar. Eles podiam ficar lamentando. Nós não conseguimos, vamos voltar, vamos embora, vamos para casa. Quem sabe um outro dia, talvez nós conseguimos. Não, nós já chegamos até aqui, não vamos desistir. Deus quer pessoas que não desistem da sua caminhada. Deus quer pessoas que vão à frente e não voltam atrás. Amém. Quantas vezes nós desistimos no menor obstáculo que surge? A palavra do Senhor diz, minha alma não tem prazer naqueles que retrocedem, naqueles que voltam atrás. Aqueles homens não desistiram. Nós temos que apegar a este exemplo, não desistir. Às vezes surge uma ideia simples, vai dar certo, abrace, tente, certo? Verso 5 diz assim, vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Olha o que a palavra diz, vendo a fé. A fé, quando tem atitude, ela é vista. Tiago diz o quê? A fé sem obras é morta. Então não adianta nós falarmos que temos fé, se não tivermos atitude, nada vai acontecer. Olha, eu tenho fé que você vai ser curado, Jesus pode te curar. Tenho fé. Então me leva até Jesus. Então, quando aqueles homens tiveram a atitude de levar até Jesus, de descobrir o telhado, descer até lá, aquela fé foi vista. Então, a nossa fé, quando tem uma atitude, ela é uma fé vista. De que adianta dizer que tem fé e não ter atitude? Eu tenho fé para mover montanhas, mas nunca digo para montanhas se mover. Eu tenho fé que Deus vai liberar e eu vou comprar um carro, mas nunca vai na concessionária. Não é verdade? Eu tenho fé
cheque, eu vou abrir meu negócio, mas nunca vai no banco tentar um empréstimo, alguma coisa, uma ideia simples. Então a fé sem atitude, ela não pode ser vista. Então a nossa fé tem que ser vista, não só por Jesus, mas todos viram a audácia daquele povo. Foram audaciosos, a audácia da fé. Deus quer homens e mulheres audaciosos. Quando muitos dizem que não vai dar certo, você diz, comigo é diferente. Amém. Glória a Deus. Certa vez uma mulher queria comprar um imóvel e o pessoal falou para ela, olha, a caixa passou, não está mais fazendo, não está aprovando nada, ninguém está conseguindo, já vi uma multidão de pessoas lá e não conseguiram. Ela mas eu não sou mais uma multidão, porque Deus é Glória a Deus. E é assim que você tem que se ver, irmão. Você não é mais um em meio à multidão. Você é filho de Deus. Quantos filhos de Deus tem aí? Amém? Amém. E que Jesus diz para ele, filho, os seus pecados estão perdoados. Você vê que nesse texto Jesus não perguntou o que queres que eu te faça. Bartimeu, quando chega cego, Jesus diz para ele o quê? O que você quer que eu te faça? Quantos exemplos, aquele surdo, muitos, o que quer que eu faça? Mas para esse Jesus não perguntou. Por quê? Porque se ele falasse que queria andar, ele estaria errado. Por quê? Porque aquilo era a consequência, não a causa. Calma, vamos estudar aqui um pouquinho mais. Vamos verso 7, diz assim, ó. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração, como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmias. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Olha, Jesus diz para aquele paralítico, perdoados estão os seus pecados. Os fariseus se revoltaram. Esses fariseus são engenheiros de construção própria, de obra pronta. Já viu um engenheiro de obra pronta? Só coloca defeito. Eu faria melhor, né? Essa parede aqui está meio torta, ó. Essa porta, se ela ficasse ali, seria melhor, mas nunca constrói nada. São prontos a criticar, mas nunca fazem nada. Isso era o que? Esses fariseus, eles agiam da mesma forma. E o que eles dizem? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? Olha, Jesus responde para ele. Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse, por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Você sabe qual era a doutrina farisaica? Se alguém estivesse naquela condição, era porque estava em pecado. Quando? Por que os discípulos perguntaram para Jesus a questão daquele cego? Senhor, quem pecou? Ele e os seus pais, para que eles estivessem assim. Porque na mentalidade dos farisaicos, a doença é uma maldição por causa de um pecado. Mas Jesus aqui, Jesus dá uma carteirada, quer ver? Olha, Jesus fala, ó, o que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta, toma o teu leito e anda? O texto não diz que eles responderam. Mas para você, o que você acha que é mais fácil dizer? Perdoados estão teus pecados? Ou dizer ao paralítico, levanta e anda? Se tivesse um paralítico, o que seria mais fácil para você falar para ele? Não é mais fácil? Ele não vai ter nada para ver, né? É isso que nós pensamos. Mas não, para Jesus não era mais fácil dizer isso. Porque para Jesus perdoar o pecado dele, ele teve que ser crucificado na cruz. Ele teria que derramar sangue. Ele teria que levar chicotadas. Ele teria que caminhar alguns metros com aquela cruz nas costas. Então que não era fácil. Então Jesus falou o quê? Se puderes, passa de mim este cálice. Não foi fácil e não era fácil para Jesus. Então dizer para aquele paralítico andar era mais fácil.
do que perdoar os pecados dele. Os fariseus não tinham resposta. Nós temos a resposta. O perdão custou caro para Jesus. Custou o sangue dele, a morte dele numa cruz. Verso 10 diz assim: mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Disse ao paralítico: eu digo a você, levanta, pega o teu leito e vai para casa. Agora presta atenção comigo. Se os fariseus pensavam que a condição daquele homem era porque ele tinha pecado, não era? E eles acreditavam que só Deus podia perdoar. Então, quando aquele paralítico anda, significa que o perdão, que ele foi perdoado, não é? Deu um choque nos fariseus. Por quê? Se ele andou, quer dizer que os pecados dele foram perdoados. Se os pecados dele foram perdoados, quer dizer que esse homem é Deus. Então Jesus deu um nó mesmo. Olha a sabedoria de Jesus. Eles agora foram pegos na sua própria astúcia. Porque era inegável agora que o próprio Deus estava na frente deles. Porque se só Deus podia perdoar pecado, e se o paralítico andou, o que eles iam dizer agora? O que eles iam falar para Jesus? Que o pecado foi perdoado. Mas se o pecado, aquele homem andou porque o pecado foi perdoado, sim ou não? Quantos creem que Jesus perdoou todos os nossos pecados? Então a força do mal que causa muitas vezes enfermidades, doenças, desgraça na nossa vida é resultado do pecado. Jesus não perguntou para aquele paralítico o que ele queria, porque Jesus sabia que ele estava paralisado naquela cama por causa de culpa. Porque ele se via com quem? Como pecador. E às vezes o pecado faz isso com a gente. Às vezes nós não conseguimos aceitar o perdão de Deus. E quando nós aceitamos o perdão de Deus, isso se torna muitas vezes um peso para nós. Mas andamos cansados, fadigados. Por quê? Pois estamos sempre carregando um fardo. E aquele paralítico, porque o peso foi atrofiando ele, as articulações foram piorando, até ele ficar acamado e paralisado. Então nós precisamos aceitar o perdão de Deus. Senão nós vamos acabar como esse paralítico, paralisado. Às vezes não estamos paralisados fisicamente, mas estamos paralisados espiritualmente, emocionalmente. Por quê? Porque nós sabemos que Jesus nos perdoou, mas muitas vezes não aceitamos isso. Nós estamos na terça-feira estudando o livro de Levítico, e no livro de Levítico fala do sacrifício, que havia 2 bodes. Um ele põe a mão sobre ele e transferiu os pecados. Ele era sacrificado. O outro também põe a mão e transferiu os pecados. O bode emissário é lançado para o deserto. Sabe o que significa isso? Que os seus pecados estão longe de mim, eu nem me lembro mais. Aquele bode emissário significava que os pecados estavam perdoados, estavam longe do tabernáculo, da presença de Deus. Irmão, nem Deus lembra dos seus pecados mais. Você que fica se torturando. Às vezes nós ficamos nos torturando, carregando ressentimento de nós mesmos, de outras pessoas. Isso nos paralisa. Isso nos corrói. Às vezes, porque não criamos os filhos direito. Quantos pais a gente vê nessa situação se culpando pela má criação dos filhos? Irmão, seu pecado já foi perdoado. Jesus já perdoou. E Jesus disse para ele: filho, os seus pecados estão perdoados. Então aceita que Jesus morreu por você, para que todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, estão perdoados. Quantos aceitam o perdão de Deus? Quem aceita o perdão de Deus?
Então levanta e anda. Levanta e anda, pois você está curado. O perdão de Jesus te curou, pois pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Mas nós temos que aceitar isso na nossa mente. Diz mais, ó. Isto mais, para que vocês saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico Jesus: eu digo a você, levanta-te, pega o teu leito e vai para a tua casa. Diz para ele: pega o teu leito e vai para a tua casa. Há milagres que acontecem aqui para você testemunhar. Aquele paralítico foi. O milagre aconteceu ali perante Jesus, para ele testemunhar na casa dele. Há milagres que acontecem aqui para você testemunhar lá fora. Amém. Mas vai acontecer milagres lá para você testemunhar aqui. Deus tem milagres na sua vida. Deus tem milagres na sua família. Deus tem milagres lá fora para você testemunhar dentro da igreja. Como aconteceu com a missionária Cida, aconteceu milagres lá fora e ela testemunhou aqui. O testemunho diz: faz de novo. E quando nós ouvimos esse testemunho, declarar: Deus faz de novo na minha vida. O que aconteceu? Ela não foi enganada, não foi passada para trás. Nós temos que ouvir o testemunho de Deus: Deus faz de novo na minha vida. Eu não quero que nada seja tirado de mim, eu não quero ser passado para trás e nem um real. Amém. Glória a Deus. Faz de novo. Vamos ver, vai acontecer milagre lá fora para você testemunhar aqui dentro. Mas se você precisa de um milagre aqui hoje para testemunhar lá fora, também vai acontecer. Amém? Então Jesus diz para ele: vai para a tua casa, vai testemunhar lá. E diz o que para ele? Pega a tua cama e anda. Aquele homem chegou carregado. E ele saiu o quê? Carregando. Ninguém que chega na presença de Deus sai da mesma forma. Amém? Imagine ele amarrado, preso numa cama. Agora ele sai andando e carregando a cama. Também vamos simbolizar que ele não saiu de mãos. Ele entrou pelo telhado e saiu pela porta. Assim é o nosso Deus. Às vezes nós entramos porque chegamos de Deus meio desconfiado, vou ver no que vai dar, será que vai dar certo? Mas quando eu saio pela porta, glorificando, dizendo: deu certo na minha vida, Deus é verdadeiro. Imagina aquele homem todo aprisionado, não sei o que vai dar, e agora ele sai de cabeça erguida, caminhando perante todos, e todos vendo o que Deus fez na vida dele. Talvez você está meio desconfiado, né? Meio escondido, mas que Deus quer te mostrar. Deus quer começar algo novo na sua vida. Você não vai entrar mais infiltrado, escondido. Quando você vai sair de cabeça erguida, porque Deus quer que vejam o que Ele fez na sua vida. Amém? Deus quer que você, pessoas saibam, que você possa declarar. Às vezes nós passamos tempo na nossa vida, nós temos até vergonha de falar: eu sou crente. Conte para o seu testemunho, irmão, o que Deus fez na sua vida. A gente até para de falar: mas eu frequento igreja, vai diminuindo, vai só se escondendo. Quando a fé não está nem dizendo mais que é crente, porque muitas vezes não tem mais nada para falar, não acontece nada, mas isso vai acabar na sua vida. Que Jesus quer que você saia na frente de todos e todos possam ver que Ele é Deus na sua vida. Chega. Você não será mais envergonhado. Porque quem de nós não quer, irmão? Tem vários testemunhos para contar, não quer? Chega de só contar vergonha, né, irmão? Chega de ser aqueles: ora por mim. Ora por mim, eu não estou precisando, não. Vai chegar e vai falar: Deus fez na minha vida. É tempo de pessoas pedir oração para você. Não você ficar pedindo oração para pessoas. Amém?
Diz mais, né? Eu digo a você, né, que eu falei, né? Pegue o teu leito e vai para a tua casa. E ele se levantou no mesmo instante, pegando o leite, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Nem, olha o que eles disseram: jamais vimos coisas assim. Deus é o Deus do impossível. Como Jesus disse para aquele, qual que é mais fácil dizer? Jesus não disse o que é mais difícil fazer, porque para Deus nada é impossível. Ele perguntou, foi o que é mais fácil? Todas as coisas aqui no poder de Deus, conjecturando de outra forma, ele falou, eu consigo fazer, porque não há impossíveis para mim. Essa é a vida com Deus, não há impossíveis para Deus. O que há em Deus é possibilidades. Aqui nós vamos, jamais vimos coisas assim. Tempo de chegar um tempo de milagres novamente na nossa vida. Não podemos viver uma vida espiritual rasa, sem coisas sobrenaturais acontecendo no nosso meio. Jesus precisa ver a nossa fé, a nossa atitude, a nossa posição diante dele. Multidões não podem te paralisar mais, amigo. Eu quero chegar até Jesus. Eu tenho a oportunidade de estar ali. E eles disseram que jamais vimos coisas assim. A palavra não diz se Pedro arrumou o telhado da tua casa. O texto não declara. Talvez nós podemos conjecturar, ele ia deixar o telhado aberto. Não sei, mas por que a Bíblia não fala que ele arrumou o telhado? Né? Talvez Pedro, alguém tocou em Pedro e falou, Pedro, e o telhado? O que nós vamos fazer com esse telhado? Eu não vou fechar a porta de Deus, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Jesus veio aqui nessa terra para abrir uma porta dos céus. Você tem acesso direto aos céus. A porta está aberta. Amém. Glória a Deus. O Pedro deve pensar, vai que tem mais paralíticos por aí. Porque toda vez que nós estiver aqui, Jesus estiver aqui, vai ter multidão. Toda vez que Jesus estiver nessa casa, vai haver multidão. Vai ter mais alguém que quer descer pelo telhado. Eu acho que ele não arrumou o telhado. O que você acha? Você acha que ele arrumou o telhado? Não sei, né? Mas nós possamos usar a nossa fé e acreditar que as portas estão abertas na nossa vida. Se não tiver, seja você, desbrave os telhados, mas chegue na presença de Deus. Não deixe nada te paralisar. O que tem nos impedido de chegar até o Senhor? Nós conseguimos aprender com esses 4 homens que nada pode nos impedir. Obstáculos surgirão, mas tudo, se você deixar, pode impedir. Se você sair lá fora, botar o sol do meu dia, se você colocar a mão assim, você está com o sol todo. Uma pequena mão sua. Não é verdade? Então, qualquer coisa pode impedir você de chegar até a Deus. Se você não tiver um posicionamento forte e falar, eu quero este Deus na minha vida, eu quero Jesus na minha vida, eu quero oportunidades que eles surgirão na minha vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, a porta já foi aberta, o perdão já foi liberado. Amém. Agarre as oportunidades que Deus te dá na sua Glória vida. a Deus. Obrigado. Quantos creem que a oportunidade vai surgir na sua vida? Sim. Glória a Deus. Você crê que a oportunidade vai surgir na sua vida? Sim. Então quer dizer para você, julgue que as oportunidades virão obstáculos. Mas agora você sabe o que fazer. Não é? Você não vai deixar os obstáculos te pararem. Amém. Amém? Senhor Jesus. Cadê os desbravadores de telhado aqui nesse lugar? Amém? Então vamos orar a Deus, amém?